amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje a Pro vai começar a aula de hoje, né, com uma mensagem. E ela diz o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. Quanto mais a gente faz alguma coisa, quanto mais a gente tenta alguma coisa, melhor a gente vai ficar naquilo. Então, para a gente ter sucesso, a gente precisa fazer o quê? Repetir, né? Dia após dia. Ter disciplina e fazer isso com uma certa constância. Aí a gente vai ficar muito bom. Aí a gente vai ter sucesso nisso. Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Na aulinha de hoje, a Pro vai corrigir com vocês os capítulos 10 e 11. Então, é um aulão, é aula de correção, é mais extensa mesmo, tá certo? Então, vocês vão corrigindo aí no tempo de vocês, mas não pode deixar de corrigir. Corrijam, tá bom, minha gente? Então, bora lá. Capítulo 10 é aquele capítulo que falava sobre o espaço brasileiro e sua diversidade. Então, muito interessante, né? Inclusive, essas colocações que ele faz aqui. Então, vamos lá na página 282. A primeira questão, ele fala assim, ó, crie uma sequência de desenhos que ilustre como, né, foram aí formados os planaltos brasileiros. Ou seja, para vocês entenderem, né, essa sequência, vocês teriam que desenhar. Então, eu inclusive disse para vocês desenharem aí numa folhazinha, qualquer coisa, grampear no próprio livro ou deixar no caderno de geografia, né, como essa primeira questão da página tá. Então, para ficar melhor. Os planaltos, eles são formados no processo aí, principalmente dos brasileiros, por conta do tempo que eles ficam expostos aí na natureza. Então, eram formações bem mais elevadas, que por estarem expostas, aí a questão de ventos, né, a questão de ventos, água da chuva, elas vão ficando menor, por conta aí do processo realmente natural, tá bom? Então, você vai observar que a partir do momento da erosão, transporte e alimentação, eles vão ficando menor por conta desses agentes erosivos que tem aí no meio ambiente. Então, vocês teriam que criar essa sequência. Uma formação mais elevada que vai ficando menor, tá bom? Com o passar do tempo. Então, era essa sequência que vocês teriam que criar aí de pelo menos 2, 3 desenhozinhos aí nesse processo. Tranquilo? Deu a imagem aí para vocês. Na questão 2, observe a fotografia abaixo e responda a questão. Qual é a questão que ele coloca aqui sobre essa imagem? Sobre essa forma, né, interessante do nosso relevo, procure desvendar os motivos pelos quais ela é mais elevada que a maior parte da região. Que informação é essa que a gente está observando? É justamente nessa formação de uma única, como posso colocar, de um único morrinho, né, de uma única forma mais elevada que o restante. E por que será que ela fica, né, aí, né, firme, né, que a gente vai chamar também, inclusive, de morro, testemunho, né? Há várias denominações. As rochas que compõem a estrutura da pedra do elefante são mais resistentes que as áreas vizinhas. Então, sempre que você observar um morro, testemunho, em alguma paisagem, aquela rocha ela é mais resistente que as demais. Por isso que as demais erodiram e ela ficou como morro testemunho, tá bom, minha gente? Por isso que ela está sozinha, né, num processo aqui bem mais nivelado, que é o que estão aí ao redor, tá bom? Então, seria a resposta aí correta para vocês. Depois, ele vai falar sobre a questão das massas, tá? Que a gente vai encontrar no nosso território. E aí, ele coloca, né, várias proposições aí com essa questão dessas massas, mas ele quer saber uma coisa específica. Levando-se em consideração a dinâmica das massas de ar no Brasil, pode-se afirmar que essas chuvas são provocadas pelo encontro d'água, né? Quais são as massas que vão se encontrar para formar esse tipo de chuva que a gente vê nas cidades de Maceió, Salvador e Recife? Então, são as massas polar atlântica, que é fria e úmida, tá? Por isso polar. A massa tropical atlântica, que é quente e úmida. Quando a gente tem uma massa quente com a massa fria se encontrando com força, a gente tem aí a ocorrência dessa chuva em maior velocidade. Então, estaria aí na A resposta
correta por conta desse encontro que ele coloca de uma forma bem interessante. Seguindo aqui, minha gente fala assim, ó, com base na observação, identifique o clima brasileiro a que a imagem será associada. Que clima é esse? O clima semiárido, né? E qual é uma característica? Escassez de chuva, né? É uma vegetação adaptada a menos chuva. Seria aí uma definição, uma característica que vocês poderiam colocar desse clima aí, tá bom? Então, pela imagem a gente reconhece porque é a nossa vegetação, tá? Em grande parte. Então, é muito tranquilo aí vocês responderem essa questão aí, moleza. Seguindo aí, ele vai colocar aqui um mapazinho do Brasil, ele vai apontar 2 massas de ar. E ele queria que você dissesse qual eram essas massas. Massa equatorial continental, porque tá aqui, ó, no centro do continente, e a massa polar atlântica. Seriam as massas que ele representa aí nessa imagem de maneira muito simples, né? Seguindo aí, ele já vai, né, para essa questão, ele fala assim, ó, diferencie o clima tropical típico do clima, né, litorâneo úmido, do tropical litorâneo úmido. Então, gente, o tropical típico é aquele continental. É aonde a gente encontra o clima tropical, tá? No Brasil, na parte continental. Já o clima litorâneo úmido é aonde a gente tem tropical também, só que esse tropical ele tá na parte ali do litoral. Por isso, litorâneo úmido. Se tem um mar todinho ali, é lógico que ele vai influenciar nesse clima, ele vai dar uma umidade maior. Aquela quantidade de água não vai influenciar? Influencia sim, dá uma umidade maior aí a esse clima, tá bom? Então seria que vocês deveriam colocar nessa questão número 6. Na mesma página, a gente já começa aí o encerramento, tá? Desse capítulo aí, que ele fala, que é na página 285. Essa questão, ele fala sobre a questão do aquífero Guarani. Descreva uma das suas principais características, ou seja, é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo, em extensão. Lembrando que a gente achou o Walter do chão, né? Que ele tem um volume maior. Ele é menor, mas ele tem um volume maior de água. Esse, né, Guarani, é o segundo maior em volume, mas ele é o primeiro em extensão do mundo. Bom, então resistem aí que não registrou. Não lembrou dessa informação aí. Mas eu acho que vocês lembraram, né? Então, bora lá. Aqui ele coloca um texto e ele pede aí, a partir desse texto, que faça o seguinte. A partir da leitura do texto e com base em seus conhecimentos, ressalte a importância da floresta amazônica para a bacia amazônica e para o mundo, né? Porque é fundamental. Então, a floresta amazônica é de fundamental importância para os rios da região norte do país e para os demais também. Por esse, né, aí abastecer através de várias chuvas que são frequentes aí e tem um acúmulo, né, e também tem a condição para evaporação e fazer com que esse clima ele seja quente, mas ao mesmo tempo seja muito úmido. Então, é um puxando aí, né, um detalhe puxando o outro, né? Ele é alimentado pela chuva, mas ele também provoca essa quantidade de chuva. Então, seria aí os pontos que eu queria que vocês destacassem nessa questão, que vai ser tomado por base no textozinho, tá? Então, o textozinho vai, inclusive, colocar. Vocês só teriam que identificar essas proposições aí nesse texto. Seguindo aqui, meus amores, ele fala sobre o aquífero Guarani. Novamente, podemos afirmar o quê? É o aquífero aberto e livre, composto aí por rochas porosas. Todo aquífero ele vai ser formado por rochas porosas, porque senão não teria como essa água infiltrar e fazer esse reservatório dentro da rocha, tá bom? Então, seria a alternativa A e a alternativa correta. Seguindo, meus amores, ele dá uma imagem aí para vocês e ele fala assim, esse tipo de hidrografia, pelas características observadas, é típica do seguinte tipo de relevo. Qual é o tipo de relevo que a gente acha nessa hidrografia? Planícies fluviais, minha gente. Aqui tem que lembrar, inclusive, da definição de relevo que a Pro deu, né? Então, quando a planície ela é banhada por um rio, ela é chamada de planície fluvial. Se fosse um lago aqui, seria uma planície lacustre. E se fosse uma praia banhada pelo mar, seria uma planície litorânea ou costeira, tá bom? Então, no caso aqui é um rio, então é uma planície
fluvial, tá bom? Então, bora seguindo aqui, ele vai colocar para vocês uma imagenzinha e... tem a quinta, antes da sexta, eu já quero corrigir a sexta. Então, a quinta, ele fala assim, observe as características do relevo da cidade onde você mora e descreva em seu caderno suas formas e particularidades. Ou seja, seria uma observação que você faria do relevo e eu queria que você, a parte da sua ótica, colocasse sua observação aí no caderno. Poderia ser a partir de desenhos, tá bom? Ou poderia ser por registro mesmo de suas palavras. Como é que você vê o relevo de Petrolina? Nós já sabemos que é um relevo que está numa depressão. Mas o que a gente poderia trazer de mais informações? Tem algumas serras, né, próximas do relevo de Petrolina, né, na saída. Então, vocês teriam que fazer uma descrição. Aí, a partir do que vocês já aprenderam sobre o relevo brasileiro. Tá bom? Então, a resposta pessoal aí é a quinta. Na sexta, ele fala assim, ó. Observe a imagem e responda. Coloca uma imagem e ele diz assim, ó. Em qual região podemos encontrar os planaltos acima mencionados? No Nordeste, né? Então, Borborema, Planalto da Borborema, que a Pro sempre fala aí, e o Planalto, né, Chapada da Bacia do Parnaíba. Todos dois a gente encontra em qual região do nosso país? Na Nordeste. Como podemos classificar a forma do relevo apresentada na região 2? Que relevo é esse? É um relevo de uma planície, né? Que a gente vai observar aí uma planície que ela está próximo, né, inclusive ao mar, né, por isso planície litorânea, para vocês aí colocarem e responderem. Então, capítulo 10 concluído com sucesso, nós vamos para o capítulo de número 11. Esse capítulo aqui, 11, ele fala assim, ó, as paisagens vegetais brasileiras, ou seja, nós estamos falando de quê? De vegetação. Só que é toda vegetação? Não. Só que a gente encontra no Brasil. Então, bora lá para as nossas, né, resoluções aqui. Então, começamos na página 308. E ele fala assim, apresente duas justificativas, né, que confirmem a importância aí do manguezal, né, como ecossistema. Gente, ele é o berçário de inúmeras espécies. O manguezal, ele é o encontro da água doce com a água do mar. Isso a gente tem a formação de um manguezal. Então, várias espécies de peixes, crustáceos, é encontrado nessa região. Ele é um berçário, ali é um ponto aí central de um ecossistema, de uma biodiversidade fundamental. Ok? Suas raízes protegem aí as zonas costeiras contra, né, o oceano. As raízes fazem com que essa água do oceano ela não invada com tanta força aí o rio. Então, é muito importante que vocês observem aí. Então, seriam duas. Vocês poderiam colocar aí várias. Então, poderia, inclusive, colocar mais do que a Pro colocou aqui. Observe a imagem. Descreva a principal característica da vegetação aí apresentada pela essa imagem. Que tipo de vegetação a gente observa nessa imagem? É a vegetação típica de clima aí subtropical. Ou seja, a gente está observando aí, né? É uma homogeneidade, tá bom? São árvores aí que chegam a um porte, né, interessante, ou seja, até 300 metros de altura, né? Então, está aí muito ligada a esse tipo de vegetação, né? Vegetação típica de clima subtropical, né? Aí seria o ponto central dessa espécie aqui que ele mostra para vocês. A gente vai encontrar principalmente na região sul do nosso país. Seguindo aqui, ele vai colocar, né, para vocês, identifiquem nominalmente as formações vegetais brasileiras indicadas no mapa abaixo, respectivamente pela letra A e B. Qual é a vegetação da A? Cerrado. E a B, olha a B, o verdinho todinho no litoral, Mata Atlântica. Então, não tinha nem o que pensar aqui, né? Então, aqui a resposta era certíssima, né, meus amores? Então, é o que está na E. Tá bom? Então, observem aí. Seguindo, ele coloca um mapa para vocês. E esse mapa, ele vai estar dando aí, né, algumas paisagens vegetais. Assinale alternativa que associa corretamente o espaço numerado no mapa ao bioma correspondente. Então,
O que está correto aí, né, é espaço e bioma seria o 2, que ele coloca Caatinga, o 6, que ele coloca os Pampas gaúchos, né, e a quinta aqui o Pantanal. Seria a única sequência que ele enumerou localização, com base no mapa, e a vegetação que a gente encontra. Então, seria a única que estaria nesse processo mais certinho, encaixando tudo direitinho. Seguindo aqui, ele fala assim, utilizando os conhecimentos produzidos nesse cenário, explique o que é um domínio morfoclimático. O domínio morfoclimático ele é resultado aí da combinação de vários elementos, né, de um espaço geográfico. Então, relevo, clima, vegetação, solo, tudo isso a gente vai combinar para formar um domínio morfoclimático. E quem foi que trouxe a ideia de domínio morfoclimático? Foi Abissab. Então, Abissab, ele dá essa denominação de domínios morfoclimáticos. E a gente, inclusive, estudou os domínios brasileiros, né, morfoclimáticos aí do Brasil. Então, observando aí, juntando tudo isso, forma uma paisagem que a gente chama de domínio morfoclimático. Seguindo aí, a gente tem as atividades da página 317. Aqui, ele vai pedir na primeira, a partir de qual momento da história brasileira os recursos florestais passaram a sofrer mais pressão. A partir da década de 50, principalmente com a construção de Brasília. Então, na construção de Brasília ficou mais visível a pressão que era feita a esses recursos. Por isso, foi necessário aí criar uma legislação para proteção. Quais são os documentos exigidos pelo CONAMA para autorizar, licenciar a exploração dos recursos aqui naturais? São o estudo do impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Se você quiser fazer qualquer obra, né, qualquer movimentação que vá ter um impacto ambiental, você tem que apresentar esses dois documentos aí para que o CONAMA faça a autorização. Então, lembrando que a Pro colocou isso aí para vocês na aula bem direitinho, destrinchamos isso ponto a ponto. Terceira, baseado aqui na leitura do cenário, explique a importância da criação de uma unidade de conservação, né, no Brasil, devido à diversidade, né, de paisagens aí, e o imenso território brasileiro. Essa ideia de área, unidade de conservação ambiental, ela é fundamental. Porque o Brasil ele tem vários pontos aí que precisam ser protegidos, tá bom? E cuidados aí conservados. Então essa ideia foi fundamental. Por quê? Porque a gente estava tendo um rápido crescimento econômico em produção agrícola. E aí, se a gente não tivesse feito essa questão, além da questão da agricultura, também a exploração mineral. Se não tivesse feito esse estudo, a gente teria devastado absolutamente tudo, tá bom? Então a gente precisa ter essa legislação que regulamente essa atividade, mas sem fazer uma degradação dessa vegetação, porque sem vegetação o país, né, não sobrevive. Então seria isso que vocês têm que observar. Continuando aí, ele vai colocar assim, ó, qual a diferença entre unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável? O nome já está dizendo. Uma proteção de uso, né, unidade de proteção integral, ela é uma unidade que você pode entrar, mas você não pode modificar, tirar uma folhinha do lugar. Ela é proteção integral, ou seja, ali você não pode realizar nenhuma atividade econômica, você não pode mexer em absolutamente nada. Já uma unidade de uso sustentável, você pode realizar uma atividade econômica, desde que essa atividade econômica ela não desequilibre o meio ambiente, ela seja sustentável, ela se sustente, ela se mantenha ao longo dos anos. Então, essa seria a grande diferença aí, turminha, entre proteção integral e uso sustentável. O nome está dizendo, proteção total, integral. Uso, você pode usar, mas desde que você tenha aí uma questão aí voltada à sustentabilidade daquela região. Seria o ponto que vocês têm que comentar aí nessa questão 4 da página 317. Seguindo aqui, nós vamos para a próxima página, que é a página 319. Aqui, ele vai dizer a região e você tem que me dizer qual era a vegetação que a gente encontraria, né, com mais, né, capacidade aí, vamos colocar assim, tá bom, gente? De acordo com essas regiões. Então, por exemplo, os campos, a gente encontraria em que regiões aqui dessa?
Então, o campo, né, aí, ou pampas, a gente encontraria tanto na 5, no Rio Grande do Sul, quanto aqui na 7, na região sul. Então, era basicamente esse joguinho aí que vocês tinham que fazer. Que é bem interessante, né? Uma questão diferente. Então, daria esse esquemazinho aí, se vocês fossem observar a localização desses tipos de bioma. Tranquilo? Moleza para vocês. Depois ele fala sobre a caatinga, que significa mata branca, né? Aponte as principais características da vegetação da caatinga. Então vocês tinham que me dizer aí como é a vegetação caatinga. Então, formada por galhos retorcidos e secos, né? Raízes profundas. A caatinga é uma vegetação típica do semiárido brasileiro, comum, né, em áreas com baixo índice de chuva e um solo, né, que tem inclusive bastante seco, né, que se adapta a essa questão bem seca. Seria onde encontraria caatinga aí de uma forma, né, bem mais tranquila. Seguindo aqui, meus amores, a gente coloca para vocês, né, a chardezinha, né, uma tirinha, né, porque tem uma sequência aqui. E aí ele coloca a relação existente, né, com a realidade aí no manguezal. Então, a região litorânea onde está localizada os manguezais vem sofrendo com diversas ações aí, né, desenfreadas, né, por empresas, principalmente empresas de construção civil. Por quê? Porque como é área litorânea, o povo vai, construindo para ficar mais próximo, né? E acaba destruindo aí os manguezais. Então, o manguezal, ele é um bioma que ele sofre uma intensa devastação, inclusive com cidades sendo construídas ali, né, acabando realmente com o manguezal. Então, a gente vê isso em várias capitais litorâneas aí do Brasil, tá bom, gente? Então, é uma realidade aí nítida, gritante, ok? Seguindo aqui, ele vai colocar para vocês 2 mapazinhos, né? Área de distribuição original do cerrado e principais remanescentes aí da vegetação nativa do cerrado em 2002. Então, o que a gente observa aí, né? Ele quer que você diga justamente isso. Sobre, né, os cartogramas selecionados, assinale a única opção que indica um fato, né, não relacionado aí à redução da área do domínio morfoclimático aí mostrado. Então, a única coisa que não mudou aí, a questão do domínio morfoclimático do cerrado, foi a transposição das águas do Rio São Francisco, tá, minha gente? Então, todas as outras aqui afetou o cerrado. A única que não afetou foi essa transposição. Então, seria a correta nesse sentido. Continuando, ele vai colocar aqui, associa a segunda coluna com a primeira. Clima, ele vai colocar, e o tipo de vegetação você vai encontrar nesse clima. Então, vocês veriam aí que a sequência correta seria, né, floresta amazônica, né, clima equatorial, né, pampas, aí, né, a questão das araucárias, né, estaria na D, clima subtropical, ou seja, na região sul. Cerrado, estaria aqui, né, no clima tropical continental. A Mata Atlântica estaria no clima litorâneo úmido, né? E a Caatinga estaria no clima semiárido. Seria a sequência aí correta. Observe o desenho abaixo. Agora responda. De que forma o relevo elevado do Planalto da Borborema interfere na formação da natureza sertaneja? Ou seja, o sertão se dá já por quê? Porque as nuvenzinhas, né, vêm daqui, carregadas de umidade. Só que o Planalto da Borborema, ele é elevado. E aí essa umidade cai, a chuva tem que precipitar, né, aqui no Planalto da Borborema, para poder conseguir subir e passar para o sertão. Então, quando chega lá no sertão, essa chuva já foi. Então, essa nuvem, ela já está descarregada, já está sem água, justamente por conta do Planalto da Borborema, fazendo que a gente tenha o quê? A depressão sertaneja. Então, seriam aí, né, o ponto aí. Então, as massas úmidas, né, que vêm do oceano, não conseguem subir com toda a umidade, né, até acima do Planalto da Borborema. Então, elas fazem o quê? Precipitam ali e perdem força. E aí quando chega aqui no sertão já não tem mais nada de umidade. Por isso o negócio é seco. Tá bom? E aí a gente vai continuar aqui, ele coloca um textozinho e ele fala assim: o domínio morfoclimático tratado pelo texto é o domínio das caatingas. Tá bom? É o domínio da caatinga. Então ele vai falando justamente por conta, né, do que ele coloca aqui, que a gente observa que tá falando do quê? Justamente da caatinga. Tá bom?
Então, era só a leitura do texto que a gente já veria aí expresso, né, que ele está falando sobre isso. E a última questão, aqui ele vai colocar sobre, justamente aqui, né, a sequência de vegetação que a gente, né, encontraria aí. Então, o mapinha ele estava representando a sequência de vegetação que a gente iria encontrar aí. Então, a sequência de vegetação apresentado aqui seria a sequência que a gente encontra na alternativa C. Tá bom? Então, muito tranquilo aí a gente fazer essa associação dos mapas com esse tipo de vegetação. Então, aproveitem, minha gente, esse material de revisão, né, e correção, que é ao mesmo tempo. E fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.